Capítulo 2. Quem sabe disso? Voltando, porém, ao programa das 3 palavras, da academia, dos meios de comunicação e dos mortos, se queremos começar pelas da academia, a primeira coisa que devemos saber é a quem perguntar. Quem se ocupa academicamente da questão criminal? O primeiro movimento será olhar para a Faculdade de Direito. Ali estão e dali são os penalistas. Sabem direito penal. Sem dúvida que é algo que tem a ver com a questão criminal. Mas até que ponto? A ideia de que o penalista é o mais autorizado para proporcionar os conhecimentos científicos acerca da questão criminal é uma opinião popular, mas não científica. Nem de longe basta saber direito penal para poder opinar com fundamento científico acerca da questão criminal, ainda que, se o conhece bem, pode fazer muito para resolver numerosos aspectos fundamentais na prática. Mas isso é outra coisa. É necessário distinguir dois âmbitos do conhecimento que são muito diferentes, embora costumem ser confundidos: o do penalista e o do criminólogo, ou seja, o direito penal, por um lado, e a criminologia, por outro. Esclareço desde já que não se dão nada bem, mas não se podem separar, e ainda que declarem estar divorciados, são como esses casais que se excitam discutindo e terminam como todos nós já sabemos. Nos casais é patológico, claro, mas no que concerne ao direito penal e à criminologia, talvez seja um pouco menos. O que fazem os penalistas? Antes de tudo, são juristas, advogados. O direito se divide em ramos: civil, comercial, trabalhista, administrativo, constitucional, etc. E cada dia se especializa mais e mais. Hoje não há quem lide com todo o direito em profundidade, como não há médico algum que domine todas as especialidades. O direito penal é um desses ramos que se ocupa de trabalhar a legislação penal para projetar o que chamamos de doutrina jurídico-penal, isto é, para projetar a forma em que os tribunais devem resolver os casos de maneira ordenada, não contraditória. De maneira mais sintética, eu diria que a ciência do direito penal, que se ensina nas cátedras universitárias de todo o mundo, se ocupa de interpretar as leis penais de modo harmônico, para facilitar a tarefa dos juízes, promotores e defensores. Seu trabalho consiste basicamente na interpretação de textos com um método bastante complexo, que se chama dogmática jurídica, porque cada elemento em que a lei é decomposta deve ser respeitado como um dogma, visto que, do contrário, não interpretariam a lei, mas sim a criariam ou a modificariam. A tarefa do penalista é fundamental para que os tribunais não resolvam arbitrariamente o que lhes for conveniente, e sim conforme uma ordem mais ou menos racional, ou seja, republicana e algo previsível. Não vou discutir agora se a dogmática jurídica do penalista consegue ou não esses objetivos. Tampouco vem ao caso, nem interessam muito a vocês os detalhes dessas construções. A fonte principal da ciência jurídico-penal de hoje, isto é, da dogmática jurídica aplicada à lei penal, é a doutrina dos penalistas alemães. Os ingleses têm sua própria construção, que pouco influi na nossa. Os franceses fizeram muito pouca dogmática jurídica. Estão muito próximos da velha interpretação literal da lei, o que se chamava exegese. Os italianos estão bastante próximos dos alemães, ainda que com uma tradição penal muito sólida e antiga. Os suíços e austríacos seguem diretamente as escolas alemãs. Os espanhóis também os seguem sem dúvida alguma, quase mais do que nós. Há muitos anos que as escolas alemãs são acompanhadas de perto em toda a América Latina. O penalismo estadunidense é mais ou menos compreensível, na medida em que segue o modelo inglês, mas quando se afasta deste é bastante limitado. Conforme os princípios da ciência jurídica alemã, os penalistas constroem um conceito jurídico do delito que se chama teoria geral do delito. As discussões sobre essa teoria são praticamente intermináveis,
mas se trata, em geral, de uma ordem prioritária conceitual para estabelecer, frente a uma conduta, se ela é ou não delitiva com vistas a uma sentença. Para isso, disse que o delito é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Ou seja, antes de tudo, deve ser uma ação humana, isso é, dotada de vontade. Em segundo lugar, deve estar proibida pela lei, ou seja, cada tipo é a descrição que a lei faz de um delito. Matar, apoderar-se de uma coisa móvel alheia, etc. Em terceiro lugar, não deve ser permitida, como acontece no caso de legítima defesa ou de estado de necessidade. Por último, deve ser culpável, ou seja, reprovável ao autor. Não o é quando este não sabia o que fazia, estava louco, inimputável, etc. Essa é a estrutura básica sobre a qual se discute, respeitando certos princípios constitucionais, como, por exemplo, a legalidade, que impede que a pena seja imposta por algo que não está estritamente descrito em uma lei anterior ao fato, ou a lesividade, que requer que em todo delito haja um bem jurídico lesionado ou colocado em perigo. Como se pode ver, o delito dos penalistas é uma abstração que se constrói com um objetivo bem determinado, que é chegar a uma sentença racional ou, pelo menos, razoável. Na realidade social, porém, esse delito não existe, porque no plano do real existem violações, homicídios, fraudes, roubos, etc., mas nunca o delito. Em outros tempos, os penalistas também projetavam os códigos e as leis penais porque lhes era dada muitíssima importância e se considerava, com razão, que eram um apêndice da Constituição, porque impunham limites à liberdade. Em nosso país, para não irmos mais longe, os códigos penais foram projetados em 1866 por Carlos Tejedor, que foi governador da província de Buenos Aires e não chegou a ser presidente da República em lugar de Roca porque protagonizou a última Guerra Civil em 1880, e por Rodolfo Moreno, filho, em 1917, que também foi governador da província e pré-candidato a presidente nas eleições de 1944, tendo sido derrotado no interior do Partido Conservador por Patrão Costas, o que precipitou o golpe de 1943. Nesse meio tempo, houve vários projetos, e o mais importante foi o de 1891, obra dos fundadores de nossa Faculdade de Filosofia e Letras, que eram os jovens brilhantes da época, Rivarola, Pinheiro e Matienzo. Os três foram importantes personalidades públicas, e um deles, Matienzo, foi candidato à vice-presidência da República. A trajetória jurídica, intelectual e política desses projetistas prova que levavam muito a sério as leis penais, o que hoje mudou completamente, pois agora quem as elabora são os assessores dos políticos, conforme a agenda que lhes marcam os meios de comunicação de massa. Por isso, hoje, tão poucos penalistas fazem as leis penais, ocupando-se quase exclusivamente do que lhes conto, quer dizer, da sua interpretação, na forma em que assinalei. Logicamente, vocês se perguntarão o que é que esses senhores sabem acerca da realidade do delito, do que se passa no mundo em que todos nós vivemos, do que fazem os delinquentes, os policiais, os juízes, as vítimas, os empresários midiáticos, os jornalistas, etc. Simplesmente o mesmo que qualquer vizinho que lê os jornais e assiste televisão, porque o penalista se ocupa da lei, não da realidade. Isso, que pode chamar a atenção de quem não se tem inteirado antes deste mundo, é sabido, inclusive teorizado. Desde jovem, quando se entra na faculdade de Direito, explicam que ali se estudam relações de normas, de dever ser e não de ser. Há mesmo toda uma corrente que pretende um corte radical entre os estudos do dever ser e do ser. São os neocantianos, que dividem os conhecimentos entre ciências da natureza e da cultura. O direito seria uma ciência da cultura, e o que acontece no mundo em que vivemos todos os dias seria matéria das ciências da natureza. Isso lhes parece um pouco esquizofrênico? É um pouco, com certeza.
A divisão foi tão taxativa que permitiu até a grande maioria dos penalistas dos tempos do nazismo vivesse tranquilamente desde o Império Alemão até o pós-guerra, passando por cima da República de Weimar, dos crimes da ascensão do nazismo, dos massacres, do genocídio, da guerra, sem inteirar-se dos milhões de cadáveres. Tudo isso pertencia às ciências da natureza, que não lhes dizia respeito. Para que vocês se tranquilizem, direi que hoje nem todo o direito penal segue este caminho, embora não faltem nostálgicos que tentam se entrincheirar nas normas. De qualquer maneira, isto é questão do direito penal, ou seja, do que não nos ocuparemos aqui, enquanto tal, mas sim precisamente do que pertence ao mundo do ser, no qual vivemos todos os dias. Disso se ocupa precisamente a criminologia, para onde convergem muitos dados que provêm de diferentes fontes, da sociologia, da economia, da antropologia, da disciplina psi, da história, etc., que tentam nos responder o que é e o que acontece com o poder punitivo, com a violência produtora de cadáveres, etc. É bem verdade que esta palavra da academia também esteve carregada de palavras obscenas, ou pelo menos são elas que temos vontade de dizer às vezes, e aconteceu em diferentes etapas. Primeiro, perguntou-se pelas causas do delito, o que se chamou de criminologia etiológica, e os demonólogos, os juristas e filósofos, os médicos, os psicólogos e os sociólogos trataram de responder. Muito mais recentemente, deu-se conta de que o poder punitivo também era causa do delito e passou a ser analisado e questionado com diferente intensidade crítica. São estas etapas que passaremos a percorrer depois de uma visão geral sobre o poder punitivo e sua função real no marco do poder planetário.